Nós iremos falar sobre drogas nootrópicas, metilfenidato, modafinil, piracetano, tendências de uso pela população, ocorrência no meio ambiente, ecotoxicidade e métodos de remoção. Uma revisão. Quem irá apresentar será eu, Isabel Cristina, e a Rafaela Pô. O artigo abrange o estado atual do conhecimento sobre drogas nootrópicas em termos de tendências de uso e ética da população, ocorrência no ambiente e técnicas de detecção, toxicidade e métodos de remoção. A exemplo do metilfenidato, modafinil e piracetano, que são os três nootrópicos mais comumente utilizados. Recentemente surgiram amostras dessas drogas em águas residuais, superficiais e até mesmo em água potável, um fator extremamente preocupante, visto que não há estudos que certifiquem ou regulamentem a presença de tais drogas no meio ambiente. Sabe-se que o aumento dessas drogas e de seus metabólitos no ecossistema está diretamente relacionado à utilização indiscriminada delas. Como pode-se ver no gráfico, a produção de metilfenidato ela teve um grande aumento quando comparamos os anos de 1990 com o ano de 2013. O conceito fundamental das drogas nootrópicas consiste na ativação de mecanismos cerebrais e, portanto, na compensação de déficits de atividade nervosa, sem a indução simultânea de respostas subcortical, límbica ou reticular. Além disso, o composto deve facilitar a memória e o aprendizado, garantindo segurança e eficácia. Nos anos 70, o pesquisador Georgia definiu como nootrópico as substâncias que, apesar de potencializar a capacidade cognitiva, não são tóxicas, viciantes ou provoquem efeitos colaterais significativos. Originalmente, essas drogas foram projetadas para o tratamento de doenças que eles denominam como gerontoneurológicas. São doenças neurológicas e psiquiátricas que estão relacionadas à demência, a déficits cognitivos. Já atualmente, essas drogas são denominadas como substâncias de doping cerebral. São drogas inteligentes ou potencializadores cognitivos. Estes termos indicam substâncias que aumentam as funções cognitivas do cérebro, como memória, atenção e concentração em indivíduos saudáveis. Como pode-se ver no gráfico, o metilfenidato é a classe que é mais procurada atualmente. O objetivo do artigo foi revisar alguns trabalhos que discutem o uso dos potencializadores padrões, assim como a sua ocorrência no ambiente, a sua toxicidade e os métodos de remoção, além de destacar a inconsistência de dados existentes e chamar a atenção para os problemas que ainda deverão ser estudados. O metilfenidato, que é a classe da ritalina, originalmente era utilizado no tratamento de narcolepsia, letargia, depressão crônica e fadiga. Atualmente, o seu uso lícito compreende o tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e narcolepsia. Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que esta droga tem uma das maiores taxas de falsificação de receitas. No entanto, este fato não foi associado ao doping cerebral, e sim as razões da aquisição ilegal do metilfenidato estão relacionadas à atividade recreativa. O mecanismo de ação do metilfenidato é na neurotransmissão dopaminérgica. Ele reduz a recaptação da dopamina através do bloqueio dos seus transportadores de dopamina. Como pode ver aqui, a dopamina permanece por mais tempo na fenda sináptica, porque é bloqueado o retorno dela para os neurônios pré-sinápticos. O modafinil, outra classe de inotrópico, ele foi desenvolvido na França por volta dos anos 1990, especificamente para o tratamento da sonolência diurna excessiva relacionada à narcolepsia. Era muito utilizado por trabalhadores de fábricas que trabalhavam no período noturno e durante o dia sofriam muito com sonolência. Atualmente, ele é utilizado no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sonolência, fadiga relacionada à doença de Parkinson, esclerose múltipla, dentre outras doenças. No entanto, as propriedades de promoção de vigília
devido às suas propriedades de promoção de vigília, ele tornou-se um off-label, sendo utilizado com o objetivo de melhorar a memória e as funções executivas, bem como a atenção e a vigilância. O mecanismo de ação dessa droga é pouco conhecido, mas sabe-se que ele, ao invés de deixar as pessoas num estado de vigilância alerta, ela deixa num estado de vigilância mais calma. Acredita-se que isso esteja relacionado à histamina. No entanto, sabe-se que ele atua também no aumento de outros neurotransmissores em ordem decrescente. Aumento está a dopamina, norepinefrina, acetilcolina e serotonina. O piracetam, ele foi originalmente utilizado como medicamento na doença de Alzheimer e nas demências. No entanto, hoje em dia, ele é um medicamento que tem sido muito procurado pelos estudantes devido à sua capacidade de melhorar a memória e a concentração. Os dados disponíveis sugerem que o mecanismo de ação do piracetam não é célula ou órgão específico. Ele apresenta tanto efeito neuronal quanto vascular. Em nível neuronal, o piracetam melhora vários tipos de neurotransmissão, principalmente por meio da modulação pós-sináptica da densidade e atividade dos receptores. Ele também protege e restabelece as habilidades cognitivas. Já em nível vascular, o piracetam aumenta a deformabilidade eritrocitária e diminui a agregação plaquetária. Era isso que eu vim fazer aqui em casa. Eu... Não tem teste, já viu? Foi, né? Bom, como podemos perceber no artigo, indivíduos entre 18 e 25 anos, eles são os que mais usam métodos de psicoestimulantes sem a prescrição médica. E a maioria disso está em estudantes universitários, sendo que eles utilizam essas drogas 2 vezes mais que se comparados a indivíduos da mesma faixa etária. Analisando o artigo, apontaram algumas dificuldades sobre a questão dos questionários não padronizados, da possibilidade de inúmeras respostas, da quantidade de participantes do estudo e a veracidade das respostas e a idade que varia muito. Ou seja, se eles fizessem um estudo em que os questionários fossem padronizados, talvez eles conseguiriam chegar numa conclusão melhor desses estudos, exatamente por causa dessas dificuldades. Bom, a questão dos nootrópicos em fluidos humanos, eles analisaram dessas drogas nootrópicas na urina, e o metilfenidato, por exemplo, apareceu que 80% dele é excretado através da urina na forma de seu metabólito, que é o ácido ritalínico, e o modafinil, ele é excretado de 2 a 5% de forma inalterada e 2 horas após a administração, e ele está completamente fora do organismo de 42 até 72 horas. Já o piracetam, ele é 67% excretado da urina dentro de um período de 24 horas. Então, como podemos ver, o metilfenidato ele é o que mais tem estudo, porque você consegue perceber que viram que o ácido ritalínico, que é o seu metabólito, que é o mais excretado. Do modafinil e do piracetam, por exemplo, eles não conseguiram observar a parte do metabólito que foi excretado e apenas do medicamento na sua forma inativa. As drogas nootrópicas no meio ambiente e em águas residuais e superficiais. O artigo ele fala exatamente disso, dessa questão do ecossistema em relação aos medicamentos nootrópicos. O que esses medicamentos nootrópicos podem fazer no ecossistema? E analisando, vimos que o piracetam, ele estimou que 123 quilos por ano são utilizados de piracetam, analisando águas residuais superficiais. Já o modafinil, a fonte residual, ela provém principalmente de efluentes hospitalares e residenciais, e é mais encontrado na sua forma de metabólito como ácido. E o metilfenidato, ele é o mais encontrado, por quê? Porque, consequentemente, novamente, ele é o mais utilizado. E, além disso, ele é o que é mais encontrado na sua forma de metabólito, ou seja,
toxicidade de drogas nootrópicas, o piracetam e o modafinil possuem estudos escassos nessa questão de toxicidade, ou seja, não há estudos de examinação em relação à toxicidade dessas drogas. Já o modafinil, apesar de ser muito encontrado no meio ambiente, a sua questão da toxicidade nas águas ela é desprezível. E não há estudos sobre a presença do ácido ritalínico nessas águas. Bom, aqui é uma tabela que nós montamos a toxicidade dessas drogas. Sobre a questão da remoção de potencializadores cognitivos, a lacase no metilfenidato foi o que teve maior eficiência nessa remoção das drogas nootrópicas na água. E o piracetam, ele foi 100% eliminado com o iodo ativado, ou seja, foi o melhor. E o modafinil não existem estudos sobre ele. Bom, conclusão e recomendações futuras, analisando o artigo, concluímos que ainda é escasso as pesquisas que são referentes a essas de drogas no meio ambiente, em geral, principalmente na questão das plantas, da vida. Percebemos que a maioria desses estudos são voltados para drogas nootrópicas no organismo e eles negligenciam a sua ocorrência no meio ambiente. E para recomendações futuras, é necessário que haja uma padronização das pesquisas para que informem dados precisos e que devem ser realizados regularmente. Aqui estão algumas referências e esse é o nosso trabalho. Obrigada.